Em África, regra geral, a aldeia surge agrupada no cruzamento de duas pistas ou de dois trilhos. Por baixo de uma árvore secular, perto de um rio ou de uma nascente de que se servem em comum, as populações juntam as palhotas para melhor se protegerem contra uma natureza por vezes hostil. É a imagem clássica que se espalhou pelo mundo. Na mata de Angola, camuflada no verde sombrio do arvoredo, espalhada no espaço, a senzala nunca se assume como aldeia. Os trilhos conduzem a uma só cubata e só mais longe a uma outra. Diluída na paisagem, a aldeia deixa de ser um objetivo para eventuais bombardeamentos aéreos. Na mata angolana, a guerra entre a UNITA e o governo de Luanda sucedeu à guerra que opôs os nacionalistas ao exército colonial português. Salvo durante 5 meses de participação no governo transitório que antecedeu a independência, em 1975, a UNITA vive encurralada na mata há já 16 anos. 16 anos na mata não seriam, segundo a UNITA, a prova do fracasso das suas teses, mas antes um indício da vitalidade política e militar do movimento. Dos 43 partidos existentes em Angola, em 1975, só ela sobreviveu à chegada das tropas cubanas, que no mesmo ano vieram socorrer o MPLA, agora no governo. A sua longevidade, a UNITA deve-o ao facto de haver deitado mão a todas as alianças, até às menos confessáveis, mas sobretudo à luta armada. Azimute 200. Azimute 200. Nascida de um embrião de guerrilha, essa luta é agora conduzida por um movimento com as estruturas, a logística e a disciplina de um exército convencional. São as FALA, Forças Armadas de Libertação de Angola. Neste momento, vamos continuar com a nossa aula. Como é que este movimento e este exército conseguem viver na mata? Como se organizam efetivos militares calculados em 30 mil homens e subsistem populações civis que rondam os 2 milhões de pessoas? Da agricultura e do comércio, da pesca e da caça e com algumas alianças no exterior. Foi-nos respondido. Que alianças? Portanto, há aliados que nós podemos denunciar, se eu quiser dizer assim, e há outros que não, por conveniência própria. Portanto, podemos dizer que nós recebemos, com certeza que as pessoas vão querer ouvir que eu diga a África do Sul, e posso dizê-lo, e se for necessário posso explicar que tipo de ajuda que nós recebemos da África do Sul. E recebemos também ajuda do Marrocos, ajuda multiforme, ajuda militar também do Marrocos, e quero crer que o Marrocos não ficará melindrado. Recebemos também a ajuda do Egito e do Sudão, são países que eu posso citar, mas há outros países do Golfo, há outros países africanos que por razões evidentes não posso mencionar. E no que diz respeito aos países europeus? Países europeus, não há nenhum país europeu que nos ajuda diretamente. Há relações entre a UNITA e Portugal? Não. A nenhum nível? Não. Procuramos ver, para além das aparências, onde acabava a realidade e começava a propaganda, designadamente no campo das atividades militares da UNITA. Chegáramos ao sudeste angolano num avião que nos fora buscar a um país vizinho. Daqui partimos em direção ao centro de Angola. A primeira etapa é Mavinga, vila isolada que a UNITA ocupou em março de 1981. A bordo de caminhões soviéticos, os jornalistas são acompanhados por um destacamento de 20 comandos para uma segurança aproximada de que bem viriam a precisar. Uma dúzia de outros militares garantem o serviço de intendência. O objetivo da coluna é juntar-se a 2 batalhões semi-regulares das FALA, aos quais foram dadas instruções para atacar um alvo situado, algures, ao longo do CFB, o caminho de ferro de Benguela, no centro de Angola. Para poder assistir ao ataque, é preciso subir 1000 km a norte. Mavinga é a segunda cidade da província do Cubango, após Mnongue, e também é um centro populacional importante com cerca de mais de 50 mil pessoas. Onde é que estão essas pessoas agora? Essas pessoas estão enquadradas pela administração da UNITA, como o centro escolar que ainda hoje os senhores jornalistas acabaram de visitar.
Só o decor, feito de terra queimada e de escombros, recorda que nos encontramos no meio de uma cidade fantasma, num primeiro encontro palpável com as realidades da Guerra Civil. Os soldados festejam a vitória e a visita dos jornalistas, misturando as danças guerreiras com as danças tradicionais. Aqui e em todas as outras vilas que atacam, as tropas de Savimbi não ocupam a povoação. Como os Khmeres Vermelhos no Camboja, desalojam as forças governamentais, destroem as casas que a vegetação reconquista, armadilham as ruínas e instalam à volta dispositivos militares cuja importância varia com a importância estratégica que atribuem ao objetivo. Morta, a povoação transforma-se, por sua vez, numa ratoeira mortal. Não será a África do Sul e a UNITA os principais responsáveis pela má administração e o estado caótico da economia angolana? Em primeiro lugar, o MPLA tem administradores incompetentes, corruptos, porque já é do domínio público, porque os dirigentes do MPLA desviam fundos que colocam nos bancos no exterior, portanto são fundos que fariam um trabalho mais positivo para o povo angolano. Portanto, há uma incompetência, isto é um facto. Segundo, o estado de guerra também complica um pouco mais a situação. Logo, o MPLA não pode pretender resolver o problema da economia sem primeiro resolver a questão da paz. É onde nós estamos em oposição às teses desenvolvidas pelo MPLA, em que o MPLA procura primeiro a paz com os estrangeiros, com os vizinhos, e não a paz interna. Lecionamos nesta escola a língua latina como base principal das línguas chamadas novilatinas. Pode-me dizer as línguas novilatinas que conhece? As línguas novilatinas que eu conheço são português, francês, espanhol, provençal, rito-romeno, catalão e romeno. Muito bem, obrigado. Nas zonas controladas, a UNITA desenvolveu infraestruturas surpreendentes para um movimento de guerrilha. A menina Anitta. Menina Anitta, quantos anos tem? Eu tenho 5 anos, senhora professora. Nós temos cerca de 1000 alunos. E quantos professores? E 34 professores. Quais são as principais matérias, disciplinas que ensinam Nós aqui? damos, além da cultura geral, damos o português, nas línguas português, francês, inglês e latim. Bonjour, monsieur Pina. Bonjour, mademoiselle Aurore. Comment ça va? Je vais bien. Et vous? Comme ci, comme ça. E então nas ciências temos a matemática, a geografia, as ciências naturais, temos físico-químicas, temos também o desenho. As meninas então têm, além dessas matérias, ainda têm lavores femininos. Quais são as coisas que mais falta fazem aqui? Falta especialmente então livros onde nós podemos realmente aproveitar a nova técnica de ensino. Vai ao quadro. Bom dia. Aqui, no Instituto Polivalente Malheiro Savimbi, em nome do padre Jonas Savimbi, dão aulas desde a classe infantil até ao 5º ano liceal. São os métodos pedagógicos portugueses dos anos 50, mas no meio da mata. Os meninos disseram que o período pode ser simples ou composto. Este período tem quantas orações? Tem uma oração. Tem uma oração. E por ter uma oração, como se chama? Guacha! Angola! Guacha! Unida! Aqueles que querem fazer a história no momento da dor devem enxugar as lágrimas e cantar a canção da liberdade. Tu sapui lo longa livietu.
As mulheres estão organizadas na Lima, Liga da Mulher Angolana. São elas que constituem os grupos de dinamização, sempre presentes em todas as cerimónias e sessões de propaganda. Em alguns desses grupos, menos genuinamente africanos, não é difícil adivinhar influências da coreografia do Oriente, explicáveis, talvez, pelo facto de Jonas Savimbi ter estagiado na China antes de iniciar a luta armada pela independência. Levadas de vencida pelas tropas do MPLA e de Cuba em 1975, fustigadas em permanência durante a retirada, as colunas da UNITA chegaram ao sudeste angolano reduzidas a 80 homens. Esse território imenso e pouco habitado, a que os portugueses chamavam as terras do fim do mundo, não era mais do que uma imensa cotada. Em algumas áreas, a UNITA manteve a proibição de se matar qualquer animal, mas noutras autorizou a caça. Foi no decorrer de uma patrulha de abastecimento que os caçadores iam sendo caçados por um leão. No plano da agricultura, a UNITA conta com as explorações tradicionais, mas também com campos de produção apoiados pelos guerrilheiros. Visitamos alguns, todos com características semelhantes. Este campo chama-se Resistência. E o que é que produz aqui principalmente? Principalmente produzimos milho, hortaliças, tabaco e nas hortaliças é tudo misto. O que é que faz com esses produtos? Estes produtos são consumidos nesta base e estes são enviados para as forças. Quantos hectares é que cultivam aqui? Este ano cultivamos 12 hectares de milho, e 1,5 hectare de hortaliça e 2 hectares de tabaco. A ajuda mais preciosa concedida ao centro de produção foi este motor de rega, capturado aos búlgaros em 1981. Stop. Uma datilógrafa não deve se preocupar com a velocidade em si. Também exige-se a velocidade, mas o que é essencial é evitar dar o mínimo de erros. Temos técnicos da era colonial e temos outros técnicos que estamos a formar, mesmo aqui, que uns já andaram nas frentes de combate, mas agora por serem atingidos, então estão a fazer a sua frente de combate, aqui a retaguarda, que é na alfaiataria. Aqui trabalham 67 alfaiates 24 horas por dia em turnos de 8 horas. Segundo o capitão Trinidade, a oficina produz 3.000 fardas completas por mês. Como em tudo o resto, o essencial do esforço é canalizado para o setor das atividades militares ou dos grupos de propaganda. Um país forte e feliz, poderoso e capaz de construir. A UNITA afirma controlar totalmente 1/3 do território de Angola, no sul e no centro, e desenvolver atividades militares intensas em quase todas as áreas do país. A amarelo quadriculado, podemos considerar as áreas do interior de intensidade operacional, neste momento. A área que está em linhas azul e vermelho correspondem ao território que foi atingido no primeiro semestre de 83. As setas é a expansão por áreas por libertar, sobretudo em direção à Luanda. É importante esclarecer que neste território libertado, representado aqui a azul e verde, há ainda certas posições do inimigo referenciadas. A razão principal é que constituem bastiões com defesa sofisticada cubana, onde o abastecimento a essas unidades do inimigo é feito essencialmente por via aérea.
Como é que é possível controlar um território quando as principais cidades que existem nesse mesmo território continuam sob controle da FAPLA? Para um país tão vasto como Angola, ficar circunscrito a uma sociedade, perdendo o controle de todas as vilas, perdendo o controle de todas as estradas que dão acesso a essa cidade, caminhos de ferro. Eu penso que uma vez é transformado isso numa prisão do que de facto no controle de uma cidade. Falemos do Luso, falemos do Bié. Portanto, essas cidades transformaram-se mais num problema do MPLA do que nosso, mais num problema de reabastecimento das populações e das tropas que se encontram nestas cidades do que no problema de soberania, porque a soberania, quero crer que não se pode dividir, é indivisível. Depois de ter minado as estradas como precaução defensiva contra eventuais incursões motorizadas do inimigo, as falas abrem picadas através da mata. Em 2 meses percorremos cerca de 2.500 km dos 20.000 que a UNITA diz ter aberto. Em vez do bulldozer e de outros equipamentos pesados, o instrumento utilizado são viaturas soviéticas de marco Ural, capturadas às tropas governamentais e aos cubanos. Guiados por condutores formados nas escolas de condução da UNITA, estes caminhões, de uma robustez a toda a prova, derrubam árvores e rasgam literalmente novos caminhos na mata. A recuperação de equipamento é, aliás, uma das principais fontes de abastecimento dos guerrilheiros das FALA e das populações que eles controlam. Com motores soviéticos e outro material capturado no decorrer de ações militares, os técnicos constroem geradores que fornecem eletricidade aos principais aldeamentos. Em oficinas bem equipadas, levando em conta os condicionalismos da mata, trabalha-se o ferro, forja-se e solda-se as peças que exigem reparação. A UNITA dispõe de uma frota de 600 caminhões de marca Ural e Star, fabricados na União Soviética e na Polónia. Algumas vezes avistamos também Unimogs de fabrico alemão. Para manter a frota em funcionamento, os mecânicos canibalizam 1 milhar de outros caminhões, de modo a abastecer os armazéns gerais com peças sobressalentes. O armazenista é português. Exerceu o cargo de chefe do Departamento de Importações da Sociedade Unificada de Tabacos, em Luanda, onde foi preso a 23 de fevereiro de 1980. Há quanto tempo é que está cá em Angola? Há 20 anos. Porquê que escolheu ficar com a UNITA? Escolhi porque depois de ter passado pelas masmorras do MPLA, dado como sabotador e contra-revolucionário, o único passo a seguir só se podia ser esse, não? Como é que veio até à UNITA? Porque onde estava preso fomos libertados pelas forças da UNITA. Era em que sítio? Kibala, Tari. E preferiu ficar aqui em vez de ir com a Cruz Vermelha? Preferi ficar, sim senhor. Até que os meus colegas foram-se embora 27 de setembro e eu sozinho que fica. Libertado a 30 de janeiro de 1983, Jorge Alfaia já tinha passado 3 anos na prisão. Ao querer ficar com os guerrilheiros, ele constitui, como veremos, uma exceção à regra dos cooperantes estrangeiros capturados pelas FALA. O que é que você deve fazer quando aproxima-se a esta área? A única crítica que ouvimos Savimbi dirigir aos seus homens foi exatamente aos condutores de caminhão. Ao que parece, a escola de condução da UNITA funciona mal. Você aqui na areia tem que jogar com o terreno para ver qual é a mudança que aguenta. Foram-se capturando vários órgãos de Stalin, grade pé, grade 1 pé, nome técnico, grade 1 pé. Então, como vimos, já não dava muito rendimento levar só um cano para frente, então estudou-se uma maneira de se adaptar 3 ou mais canos numa só arma, não é? Então, como na altura não tínhamos mais canos, estavam noutras bases, só tínhamos de momento 3 aqui, então estudou-se como é que se iam aplicar os 3 canos para um potencial de fogo superior. Não só em potencial de fogo, mas como também na distância. Quais são as peças originais soviéticas? Então, as peças originais são só os canos e o aparelho de pontaria. E o resto? O resto foi tudo concebido e feito aqui. Querendo que os 3 foguetes saiam de uma vez, carrega-se só neste botão. A um incontestável engenho na arte do improviso, a UNITA aliou ao bom senso dos que sabem só poder dispor de recursos modestos. Tudo o que é recuperável é recuperado, tudo o que é consertável é consertado.
Os cuidados maiores vão para o equipamento militar. Tudo ele passa por revisões periódicas. Mais do que as distâncias, só as contingências da guerra podem atrasar a manutenção. Podemos ver bases logísticas bem equipadas já perto do caminho de ferro de Benguela. Vem fazer aqui um exercício na casa. Ainda no plano do armamento, as FALA dispõem também e sobretudo de material soviético, embora aqui e além apareçam algumas G3 do exército português, todas elas com datas de fabrico anteriores a 1974. O resto são Kalashnikovs, o AK-47, RPG-2 e 7 ou metralhadoras antiaéreas de 14,5 e 12,7, órgãos de Stalin e mísseis Terra-Ar Sun-7, tudo de fabrico soviético. Quanto deste material foi efetivamente recuperado e quanto terá chegado através dos traficantes de armas que se abastecem nos países do leste, já é mais difícil saber. O que necessita e não pode recuperar, a UNITA afirma poder comprar. Os seus principais recursos seriam a venda de marfim, sobretudo à África do Sul, e de diamantes na Suíça, na Holanda e na Bélgica. O artesanato vai para os países vizinhos e as madeiras preciosas para a Itália. No conjunto, o orçamento anual da UNITA seria de cerca de 1.400.000 contos. Para o resto, os artigos de primeira necessidade, os guerrilheiros procuram fabricar tudo. Há neste esforço uma faceta que recorda Robinson Crusoe na luta contra os animais, o clima, o isolamento, na luta pela sobrevivência. Mas o esforço aqui dirige-se para um único objetivo: fazer a guerra. E a guerra, para a qual os seus soldados se treinam, Jonas Savimbi não a quer voltar a perder, como em 1975. Numa clareira rasgada na mata, a UNITA vai celebrar o 16º aniversário do seu primeiro ataque armado contra o exército colonial português. Perante uns 10.000 militantes e os jornalistas estrangeiros, Savimbi aproveita a ocasião para definir uma vez mais as grandes opções do seu movimento. Líder carismático, ele é sem dúvida a grande força motriz da guerrilha. Bom organizador, diplomata hábil, os seus talentos de orador são conhecidos em África desde a época em que foi membro da Comissão para os Assuntos da Descolonização, na OUA, em 1963. Ao marxismo-leninismo defendido pelo MPLA, Savimbi propõe agora como alternativa um socialismo liberal, à maneira de Senghor. Estamos em Jamba, um nome que não figura em nenhum mapa. É a capital político-administrativa provisória da UNITA, situada a cerca de 150 km ao norte da fronteira da Namíbia. O discurso durou 4 horas. Filhos todos de Angola, desta pátria herói. Sua Excelência, meu General e Alto Comandante, parada pronta, demos 10 segundos descansar. A diferença é que permite o jogo da democracia.
aceito a diferença no país. É preciso que haja outras organizações que pensem diferentemente de nós. Há 17 anos que nós aceitamos o reto. Mas nós não queremos constituir um governo único, sozinhos, não. Se o MPLA não aceitar a possibilidade da formação de um governo único, essa possibilidade fica maior. Porque eu queria vos garantir, se mais um ano o MPLA negociar, o MPLA perde. E tem de perder. Você não pode dar o sim se você não tiver a opção de dizer não. Se você puder apenas dizer sim e não puder dizer não, você é um escravo. E um sim dado nessas condições não tem valor nenhum. É preciso dizer sim quando você tiver a possibilidade de também dizer não. Assim, um sim representa uma escolha consciente. Eu queria também não deixar de vos dizer, os dirigentes da UNITA não podem criar ilusões. O Ocidente não é nosso aliado. Isto é mentira. Há interesses que coincidem. Isso é diferente. E vocês sabem que levou tempo para que os artigos da UNITA passassem na imprensa ocidental. Não são nossos aliados. Os nossos interesses no combate contra os russos, em pararmos a expansão soviética, esses interesses coincidem. E por isso mesmo está errado dizer a UNITA um movimento pro-ocidental. Está errado. Eu não sou pro-ocidental. Eu sou pro-Angola. Vocês combatem por Angola. Nós só amamos Angola. Em um momento dado, os nossos interesses coincidem. Se nós podemos combater o russo e o cubano, para que o russo e o cubano não se acaparem da África Austral, nós sentimos-nos também com o direito de pedir. E pedir lá onde as portas estiverem abertas, mesmo quando for na África do Sul. O que conta é que o nosso povo não seja escravizado pelos russos e os cubanos em nome de internacionalismos. Queremos dizer com isso que nós na UNITA não queremos conselhos, que nós rejeitamos as opiniões dos outros. Não, senhor. Nós aceitamos os conselhos dos outros países. Até porque nós temos muitos países amigos africanos. Mas o conselho que aponta para a derrota, o conselho que aponta para a humilhação, o conselho que aponta para a resignação, esse conselho nunca devia ter ouvidos na UNITA. Eles deviam se convencer todos uma vez para sempre que todo o conselho para se derrotar a UNITA não será acatado. A negritude para nós é uma salvaguarda dos nossos valores culturais. Nós temos de aceitar que outras civilizações têm culturas, umas mais fortes do que as nossas. Nós temos de aceitar que há outros valores que não sejam os nossos. Por isso mesmo, nós temos de ordenar o nosso ambiente, a nossa mente, a nossa casa, para podermos receber os valores culturais de outras civilizações sem perdermos a nossa base de sustentação. E essa base é que é a negritude. E na negritude entram também os brancos, entram também os mestiços, entram também os negros. Nós temos de ter um escudo para que, em contato com outras civilizações, não desapareçamos. É essa a nossa luta. Também a liberdade de religião nós aceitamos, absolutamente aceitamos. Se nós fôssemos a empurrar as pessoas para as igrejas, se nós fôssemos a impedir que os cristãos fossem às suas igrejas, não estaríamos a aceitar a diferenciação. O protestante deve ir à sua igreja, completamente cônscio da sua escolha. Também o católico, o tocuista, e aquele que acredita noutra coisa, o animismo, que também é livre. Na UNITA não pode haver uma religião oficial. Isso não existe. A religião é para os indivíduos. Cada qual escolhe livremente a sua religião e pratica. E nós, da direção, o nosso dever
é apoiarmos de igual maneira todas as religiões. De igual maneira. Está agora terminada a igreja dos protestantes, aqui perto. Foi a direção que construiu. Vamos iniciar a igreja dos católicos. Se aparecer um tocuista, venha dizer, vamos fazer também debaixo daquela árvore. Não é verdade? Apesar do colonialismo, havia essas bichas. Vocês compravam o que vocês queriam. Havia colonialismo, é verdade, mas vocês compravam. Ou não compravam? E vocês compravam nas lojas do seu Figueiredo, do senhor João e do senhor Antônio. Sim ou não? Sim. Agora compra-se na loja do povo, compra-se a miséria, compra-se a fome, compra-se a nudez. Sim ou não? Sim. Então não há só que libertar o país politicamente, também libertar o país economicamente. Para vivermos como homens, para vivermos dignos. É verdade, a condição é que os portugueses que regressarem reconheçam que Angola é um país independente. Sim ou não? Sim. Também Angola, que vai receber a ajuda técnica dos portugueses, terá de garantir que esses portugueses são respeitados. Com certeza que um técnico português, um técnico qualquer, mas quero me referir ao técnico português, como ele vem de longe para dar os seus conhecimentos a Angola, tem de ter um salário que corresponda aos seus conhecimentos, não é verdade? Como ele deixa a sua família longe, tem de haver possibilidade de enviar, de exportar capital, não é verdade? Um homem que nos cria uma loja que funciona, meia-noite está andando, esse homem faz o sacrifício. É preciso garantir que ele exporte capital, não é verdade? Para, em contrapartida, ele nos prestar serviços. Nós queremos boas relações com a América, mas quem é que não vai querer ter boas relações com a América? Mas é preciso que a América não fizesse de Angola um outro estado dos Estados Unidos. Nesta luta pela África, a vitória, filho da África, brilha. Os Águias da Liberdade empataram 0-0 com o 25 de dezembro. De qualquer das formas ganhou a UNITA, concluiria Savimbi.
progressão da coluna rumo ao norte em direção ao centro de Angola vai-se fazendo ora à corta-mata, ora seguindo uma infinitude de pistas paralelas ou que bifurcam para sítios misteriosos. É inútil tentar saber exatamente qual o caminho que seguimos. À óbvia falta de placas de sinalização vem juntar-se o silêncio do segredo militar. Digamos que passamos mais ou menos por aqui, ao longo do rio Cuanaval e do Tempoé, até um ponto situado a uma centena de quilómetros ao sul de Camacupa, ex-General Machado, já perto da linha do caminho de ferro de Benguela, que liga o Oceano Atlântico ao Zaire, atravessando todo o território de Angola. Comparado com este terreno, qualquer caminho esburacado é o paraíso. Um colega nosso jornalista, que tinha coberto a guerra do Vietnã do lado do Vietcong, batiza a picada Pista Savimbi, pelas analogias de logística e de desconforto que ela apresenta em relação à célebre pista Ho Chi Minh. A partir daqui trocamos os caminhões pela marcha a pé. Continuamos sem saber qual é o alvo escolhido para o ataque. Contudo, dizem-nos que os 2 batalhões semi-regulares aos quais nos devemos juntar já não estão longe. Uma marcha de 400 km a pé, no total, viria a provar que a África continua a ser o continente onde a noção do tempo e das distâncias é mais relativa. Por essa prova passa também a maioria dos prisioneiros da UNITA. Fomos todos capturados no dia 18 de dezembro do ano passado, em Cacolo, cerca de 4 horas e 40 minutos da madrugada começou o ataque. 1 hora depois já encontrávamos fora da cidade. E logo começamos a andar, primeiro a pé. Uns quantos dias? Uns 10, 11 dias a pé, mais ou menos 250 quilômetros. Sim, até agora não andei tanto como assim, por isso eu conheço mais Angola, porque andei o meu pé, os meus pés. Temos esperança que estamos pelo menos no meio caminho. São bem tratados? Estamos bem tratados. Estamos bem, com boa saúde e disposição. Para além do padre polaco e da irmã japonesa, o grupo é constituído por 2 outros padres, um brasileiro e um filipino, e ainda por 4 irmãs, 2 portuguesas, uma espanhola e uma italiana. A coluna alcançou agora a zona dos grandes rios na época das chuvas e das cheias. De Piroga atravessamos o Nala, um afluente do Kwanza. Mais adiante a coluna junta-se finalmente aos batalhões semi-regulares. Aqui, os soldados já têm um aspecto menos formal e mais conforme com a imagem tradicional do guerrilheiro. Alguns são muito jovens, ainda com um ar de adolescentes. Quais são os objetivos políticos imediatos da luta armada da UNITA? Há uma resposta. Com a nossa luta armada, nós pretendemos levar o MPLA a negociar. É preciso que o MPLA aceite negociar com a UNITA o fim do conflito armado. Portanto, esse é o objetivo maior. E quais são as condições que a UNITA põe para negociar com o MPLA? Nós não temos nenhuma condição prévia. Nós estamos dispostos a negociar hoje mesmo com o MPLA. Antes da retirada dos cubanos? Pode ser. O que nós queremos é que na agenda de negociações com o MPLA, o número 1 seja a saída dos cubanos. A UNITA neste momento tem relações com o MPLA? Ou pelo menos estabelece contactos com o MPLA? Há contactos, tem havido contactos com o MPLA. Os dirigentes do MPLA negam por conveniências próprias. Mas a verdade é que desde o princípio de 82 houve sempre contactos com personalidades do MPLA acreditadas pelo próprio MPLA. Houve alguma evolução nesses contactos? Ou estamos na mesma situação, porque compreendo que para se arrancar para as negociações é preciso um dirigente que tenha o partido unido atrás de si. E quero crer que ainda as divisões persistem no seio do MPLA, o que enfraquece a posição dos dirigentes do MPLA que queiram negociar com a UNITA, francamente, o fim do conflito armado. É esse o maior obstáculo da parte do MPLA? Quero crer que sim. Começa uma longa espera. É preciso atravessar o Kwanza e não será tarefa fácil. O rio tem cerca de 1 km de largura neste sítio, considerado como o mais propício para a travessia.
A vegetação, meio submersa, esconde a água quase por completo e com ela as embarcações. Serão precisas 52 horas para levar 1.200 homens com o respectivo material até à outra margem. Num pequeno barco de borracha amontoam-se 20 soldados para cada viagem. O Coronel Ben é o comandante operacional desta região militar. Formado no Centro de Treino de Marrocos, é ele que vai dirigir o ataque a que os jornalistas podem assistir. Auxiliado por guias que conhecem perfeitamente a região, o Coronel Ben consegue fazer deslocar os seus batalhões de uma maneira discreta, como convém numa zona operacional. A travessia do Kwanza foi o primeiro problema que o comandante e o seu Estado-Maior tiveram de resolver. Alguns pormenores revelam que se entrou numa zona de insegurança. Encontra-se com frequências aldeias abandonadas. Por precaução, as palhotas mudam periodicamente de local para tornar mais difícil a localização das aldeias. Fruto da experiência, a construção de uma cubata não leva mais do que 1 hora, utilizando-se apenas os recursos da mata. A frente de combate está próxima. Em cada base militar ou em cada paragem mais demorada, os soldados cavam abrigos individuais. É proibido fazer fogo por causa do fumo visível a grande distância. As defesas também são mais sofisticadas, feitas de bunkers enterrados no chão e protegidos com sacos de areia. Só a inevitável propaganda continua a guardar todos os seus direitos. No Hospital Central de Jamba opera-se uma apendicite. Eu formei-me em Lisboa, pela Faculdade de Medicina de Lisboa, de Portugal. Por que razão voltou para aqui, para a mata? Eu achei que, depois de alcançar os meus estudos, sendo nacionalista, achei que a minha presença aqui, ajudar o povo, seria imprescindível. Ainda dispõe de 5 hospitais centrais, 22 hospitais regionais e 189 dispensários. Quais são as principais carências com que é confrontado? As principais carências que nós temos é a falta de medicamentos e de instrumentos auxiliares de diagnóstico e de cirurgia. No conjunto, os serviços médicos da UNITA calculam tratar mais de 100.000 pessoas por ano. A assistência é gratuita para toda a população e quase compulsiva para as mulheres grávidas e para os recém-nascidos. Em média assistimos a 2 partos por dia. E o período de acalmamento em partos normais são 5 dias. E em caso de complicação? Em caso de episiotomia, 8 dias. Nous avons été très surpris par l'organisation déjà mise en place par l'UNITA. En effet, nous attendions à une désorganisation complète en raison des conditions très particulières. Ce n'est absolument pas le cas actuellement. Il y a un désir certain d'organiser la santé publique à un très haut niveau. Il y a d'une part, naturellement, un désir de mettre en place des hôpitaux classiques, mais également des programmes de santé publique, concernant aussi bien la protection maternelle et infantile, concernant également la formation des cadres paramédicaux, et ces programmes qui ont été mis en place récemment vont se poursuivre, je pense, dans de bonnes conditions. A Organização Humanitária Médicos Sem Fronteiras diz que não foi necessário criar uma estrutura sanitária nos territórios controlados pela UNITA. A que já existia pareceu-lhe suficiente. Aos quadros locais, formados pelos portugueses ou nas missões protestantes na época colonial, os Médicos Sem Fronteiras fornecem apenas uma formação especializada. Em que sítio é que foi ferido? E foi um ferimento nas pernas?
Não, na coluna vertebral. Foi ferido com o quê? Com bala? Com bala, sim. No mesmo avião que trouxe os jornalistas, chegou também uma equipa de técnicos dos MSF, especializada na feitura de próteses para os deficientes mutilados de guerra. Quais são as diferenças entre a Primeira Guerra, a Guerra Colonial e esta guerra? Há muita diferença. Portanto, vejamos primeiro do lado do material. O MPLA hoje, os cubanos, os russos, empregam muito material pesado, muito material sofisticado, o que os portugueses não faziam. Mas também do lado da articulação, a força portuguesa era muito mais articulada e criava maiores problemas à guerrilha do que a força do MPLA. É menos articulada, é menos aguerrida e mesmo com os cubanos é menos combativa. Portanto, eu posso dizer que em setembro, de setembro até março, setembro de 1973 até março de 1974, tivemos uma grande ofensiva em que os portugueses apenas empregavam comandos, portanto eram grupos de 25. Mas são grupos de 25 que tornavam a vida impossível numa área, o que já não se passa com o MPLA. E o treino é muito baixo. E os próprios cubanos agora também estamos a sentir que não têm assim um grande apego à luta. Só se são atacados nas posições em que se encontram entrincheirados. Senão não vão procurar o inimigo. Do lado da UNITA, a principal diferença no plano de atuação militar, até agora limitada à guerra na mata, consiste na implementação de ações de guerrilha urbana. Que tipo de ações? Algumas são de raptos a vários comandantes e outros membros dirigentes do MPLA, outras para a destruição de certos alvos econômicos que o MPLA tenta a todo custo repor ou mesmo impor em certas faixas por causa da ajuda estrangeira, sobretudo soviética. Pode-se então concluir que a tática da guerrilha urbana é uma das táticas que as FALA pensam implementar. A guerrilha urbana está muito desenvolvida e é importante salientar que não é feita somente por elementos que se infiltram, mas essencialmente pela população descontente pelo regime do MPLA. A norte, os acampamentos substituíram o conforto das palhotas. A coluna dos guerrilheiros dorme onde pode e quando pode. O coronel Ben decide-se finalmente a dizer aos jornalistas qual será o objetivo do ataque. Nossa frente, a vila que se chama Nova Sintra, e o inimigo concentrou tanta população à volta desta posição que no nosso ataque faremos tudo para evitar vítimas no meio da população, pois o nosso objetivo não é matar a população. Pretendemos, porém, é desalojar as forças vivas do MPLA. O MPLA tem, nesta posição, um batalhão que está exatamente localizado desta forma. A entrada de Camacupa tem uma companhia, o interior tem outra companhia. Vemos à nossa frente o tanque d'água, a igreja e temos do outro lado o hospital. O nosso plano de ataque vai se desenrolar no sentido leste-oeste. Vamos aplicar praticamente 2 batalhões. As forças de assalto serão num efetivo avaliado em um batalhão e o outro batalhão será articulado para detenções afastadas e ao mesmo tempo para podermos fazer ações de diversão, para podermos permitir a confusão na área enquanto realizamos a operação no seu todo. Que artilharia vai utilizar e que artilharia tem as pápulas? O inimigo tem 2 morteiros 82 e um canhão B10. Nós vamos utilizar uma bateria que podemos pensar que pode neutralizar rapidamente as posições da artilharia do inimigo. Qual será a composição dessa bateria? A minha bateria vai operar com 8 morteiros e vai operar com 4 canhões. Os estrangeiros é que estão dentro de Nova Sintra? Temos informações de que existem portugueses, existem cooperantes cabo-verdianos. Como é que te chamas? Renato não. Quantos anos é que tens? Sim. E tu como é que te chamas? Fernando Longueira. E quantos anos tens? Tenho 19. Por que vocês vão lutar amanhã?
Porquê é que estás a lutar com a UNITA? É para a liberdade na Angola. Qual é o estatuto, a base jurídica em que se fundamenta a UNITA para levar a cabo uma luta contra um governo que afinal é reconhecido no plano internacional por uma esmagadora maioria de países? Isto não desloca o problema. O MPLA não pode ser tido pelo povo angolano como um governo legítimo, porque o acordo que teria terminado o conflito entre a parte portuguesa e a parte angolana são os acordos de Alvor. Acordos esses que nós consideramos que continuam válidos, porque foram denunciados unilateralmente pelo governo português e a UNITA não morreu. Se a UNITA tivesse morrido, como desapareceu a FNLA, com certeza teriam enterrado os acordos de Alvor. Como nós não morremos, esses acordos são bem vivos e são uma base jurídica válida para nós continuarmos o nosso combate de resistência contra os russos cubanos. Mais que isto, depois da saída dos portugueses, depois da descolonização, para ser mais preciso, todo o povo angolano aspirou à paz, a uma situação melhor. E também é verdade que a situação de todos os angolanos piorou com a saída dos portugueses, do ponto de vista material e também do ponto de vista moral. Portanto, não só a nossa resistência se justifica, porque há um documento jurídico que não foi respeitado, mas também a própria população de Angola apela por uma transformação da situação, por uma mudança, para passarem da situação presente, que é de caos, de desespero, para uma situação que permita a esperança. Estas caras sorridentes são as de duas religiosas canadianas na altura em que vão ser libertadas. A UNITA tem sempre em seu poder um número elevado de prisioneiros. São cooperantes estrangeiros capturados no decorrer de operações militares. O movimento rebelde afirma que só faz prisioneiros porque, se os deixar no local do ataque, eles são posteriormente executados pelas forças governamentais, que depois atribuem a responsabilidade dessas mortes às FALA. Em contrapartida, os adversários da UNITA consideram que ela não resiste à tentação de se servir dos prisioneiros com fins de propaganda no plano internacional. Ao mesmo tempo, a medida serviria para desencorajar vários países, mesmo do Ocidente, que enviam cooperantes para Angola. Neste momento, a UNITA tem a seu poder cerca de uma centena de estrangeiros de uma dezena de nacionalidades. Os súbditos dos países ocidentais sabem que o seu cativeiro nunca será muito longo. Mas por cada grupo entregue à Cruz Vermelha, algures no sudeste angolano, há sempre um outro grupo que fica à espera do próximo avião. Os únicos pouco bafejados pela esperança de uma partida para breve são os prisioneiros oriundos de países comunistas. Fui capturado el 23 de febrero del 83. Tem sido bem tratado e então para cá? Tem sido bem tratado? Sí, he sido bien tratado. Aceita responder a outras perguntas? Sí, como no, siempre y cuando tenga mi alcances. É casado? Soy casado. Tem filhos? 2 filhas. Onde é que estão? En Cuba. Veio para aqui como militar ou como civil? Vine como militar. Qual era a sua função específica? En Cuba. Não aqui. Chofer. Tem recebido a visita da Cruz Vermelha? Recibí una visita de la Cruz Vermelha. Recebeu notícias da família? No he recibido nada. Por que razão? Quisiera preguntarle cuáles son las razones que no he recibido comunicaciones de mi estado, ni de mi familia, ni de mi padre, ni de mi madre. Veio para Angola como voluntário ou como membro do exército cubano? Vine voluntario, pero hacer mi misión aquí era militares. O que é que faz de manhã quando se levanta? Bueno, por la mañana, cuando me levanto, lo primero que inicio es un día más de mi captura aquí en Angola. E como é que passa o dia, até à noite? Bueno, el día y la noche de pasarla, la paso llena de tristezas. Llena de tristeza porque no es fácil para un capturado, en 10 meses de capturado, que no haya recibido una razón de su familia, un comunicado, una carta de su estado. Quais são as coisas que mais falta lhe fazem aqui? Bueno, referente a la cosa que me pueden hacer falta aquí,
con respecto a mi problema de alimentos, no me hace falta nada. Lo único que realmente me preocupa es de que en 10 meses que tengo de capturado no he recibido a través de la Cruz Vermelha, no he recibido un libro, no he recibido un jornal, no he recibido un juego de cualquier juego para tan siquiera en mi momento triste, en mis momentos solitarios, sentarme debajo de una mata a practicar un juego. Y para un capturado, realmente fique capturado a donde no tenga con quién hablar su dialecto, donde no tenga con quién hacer una historia propia de su país natal, debe de sentirse bastante desolado, apartado, y realmente hoy en la actualidad un día se me convierte en una semana, la semana se me convierte en meses y los meses se me convierten en años. Realmente no tengo con quién decir, conversar, hacer una historia, hacer un chiste, no tengo nada, desolado. Andar aquí abajo de una mata, meterme abajo de un palo por allá, entrar adentro de la casa, salir de la casa, andar realmente como una paloma cuando pierde el palomo. A UNITA mostra os prisioneiros capturados nas zonas de guerra, à imprensa, às personalidades e à Cruz Vermelha, porque na UNITA pensamos que é muito natural que tanto essas organizações como familiares se interessem pela sorte dos prisioneiros. Em mostrando os prisioneiros, também eles têm a oportunidade de falarem sobre o seu estado de saúde, pela maneira como estão sendo tratados, e também para pôr os seus familiares ao corrente da sua situação. Símbolo da lentidão do tempo que passa, estes jogadores de xadrez vão em 1400 partidas contra 1300. Eles fazem parte do mais antigo e célebre grupo de prisioneiros da UNITA. São os checoslovacos capturados a 12 de março de 1983 em Alto Catumbela. Hoje chegou o tão esperado correio da Cruz Vermelha. Podem imaginar-se o meu estado, digamos, psicológico, quando outros já receberam dezenas de cartas. Outros recebem correspondência normalmente, mas parece que houve algum problema no meu caso. Nós vemos certo de uma natureza africana, separados, muito dura, separados de nossas famílias. Para isso, temos mais doenças, temos muitos problemas com nossos nervos, temos muitos ataques de nervos. Sim? Para isso, eu quero, com nossos amigos, pedir com nossos 20 técnicos e nossas famílias, pedir governo de Checoslovaquia, governo de Luanda e o senhor general Savimbi, que iniciativamente vai resolver nosso problema. Temos uma esperança, mas, como se diz em português, a esperança morre com o homem. Ou morre a última. Subitamente, o inimigo deixa de ser uma ideia abstrata, catalisadora do ódio popular nas sessões de propaganda. Materializa-se, feito de carne e de sentimentos, reduzida ou promovida à sua verdadeira dimensão de homem. Na entrevista que nos concedeu, Jonas Savimbi declarou que os checoslovacos seriam libertados brevemente, depois de negociações diretas realizadas em Bruxelas
entre o vice-ministro dos Estrangeiros da Checoslováquia, Svoboda, e um representante da UNITA. Entretanto, na mata, os prisioneiros reconhecem que são bem tratados, levando em consideração os condicionalismos impostos pela guerra. O clima, o isolamento, a falta de notícias, a incerteza quanto ao futuro, soletrados todos os dias, são os seus principais problemas. Guardados em áreas infestadas por animais selvagens, eles devem ser os únicos prisioneiros do mundo a reclamar que se lhe ponha arame farpada à volta por causa dos leões. O facto é que, neste momento, Luanda discute com Pretória um acordo de paz ainda que pontual. Esse acordo de paz eventual não vai afetar a situação da UNITA? Com certeza que poderá afetar, mas eu queria dizer que essa é a quarta vez que o mesmo cenário se repete. Foi primeiro em 1979, depois foi em 81, depois foi em 83, agora é a quarta vez. Por isso mesmo, a UNITA está precavida, porque cedo ou tarde vai se passar mesmo. Cedo ou tarde chegará à mesma conclusão que tem de negociar. Logo, nós gostaríamos que a nossa organização política, administrativa e militar não fosse refém dessa situação. Portanto, a UNITA está preparada, mesmo se as negociações resultarem, a UNITA poder continuar a combater sem sofrer assim tanto. Do ponto de vista logístico, poderemos ter certas quebras, mas estamos preparados para podermos continuar sem mesmo esse apoio logístico sul-africano. Também do outro lado, mostra de facto o papel sul-africano do ponto de vista geográfico. É o que explica as negociações entre a África do Sul e Moçambique, é o que explica as negociações possíveis entre a África do Sul e Luanda. O que quer dizer, não é possível viver-se nesta área da África Austral sem ter-se um certo tipo de contacto com os sul-africanos. E quando outros países da África Austral sentem também a necessidade de dialogarem com a África do Sul para poderem desanuviar a situação, nós queremos pensar que nós fomos pioneiros. Referiu a questão dos soviéticos e dos cubanos. Posso concluir que se não estivessem envolvidos os soviéticos e os cubanos nesta guerra, a UNITA pensava poder ganhá-la militarmente muito depressa? Absolutamente. Teria terminado rapidamente. Eu quero ouvir o fogo, então diga alguma coisa para a gente se aproximar junto de si e vamos embora. A gente se apanha. É negociando 100 quilos. Eu vou atirar. Ô Coronel, previna se dispararem um Sunset. Cuidado. Após 60 horas de marcha a pé, as tropas da UNITA cercaram Nova Sintra, Catabola, na madrugada de segunda-feira, dia 23 de janeiro. Nova Sintra situa-se no coração geográfico de Angola, 50 km a oeste de Bié, ex-Silva Porto, e 25 km a leste de General Machado, atual Camacupa. A preparação da artilharia começou às 8h15 e o assalto da infantaria um quarto de hora mais tarde, às 8h30. 20 minutos depois, a UNITA tomava o posto de comando e os principais pontos da cidade, sem encontrar grande resistência por parte das tropas do MPLA, que foge agora em direção ao Bié. A aviação do governo de Luanda surgiu quando as unidades da sabotagem da UNITA faziam explodir o caminho de ferro de Bengala e o posto administrativo de Nova Sintra. São neste momento 3h30 da tarde. Os bombardeamentos aéreos continuam sem interrupção contra estas posições da UNITA e neles intervêm 2 MiG-23, 2 MiG-21 e um MiG-17, assim como 2 helicópteros Mi-24, 2 helicópteros Mi-8 de fabrico soviético e ainda um Alouette 2 de fabrico francês, todos eles equipados com mísseis e com foguetes. Por razões de segurança, a UNITA não nos autoriza a visitar Nova Sintra transportando o material da televisão relativamente pesado. Como é que se chama?
Como? Como é que se chama? Eduardo Líbio dos Reis. E que idade é que tem? 61, agora em março, dia 5 de março, faço 62. Quando é que veio cá para Angola? Em 53. Em que é que trabalhava cá neste momento? Lá, fui para a cela, trabalhava lá na enxada. Na lavoura? Ah, sim. Tem cá família em Angola? Aqui tenho filho. Tenho filhos. E nunca mais voltou a Portugal desde que veio para cá? Nunca. Como é que se passaram as coisas hoje de manhã? Faz muito mal. Já estava levantado quando foi o ataque? Já estava tudo. Já andava tudo nos serviços. Sabe se houve muitos feridos? Não sei, não posso dizer, porque tudo correu. Tudo correu. Tudo fugiu. Tudo. Há quanto tempo é que vivia aqui em Nova Sintra? Aqui em Nova Sintra já está ao vivo de 56 em diante. Como é que foi feito prisioneiro? Bom, eu estava-me a desviar do fogo, não é? Por trás daquelas paredes. Depois eu estava ali assim, quando vem aqui a tropa daqui, me vi encarou comigo. E eu sozinho. E porquê que o Sr. Alípio não fugiu como os outros? Não sei. Que ideias foram as minhas, também não me posso perceber, já uma pessoa tão atrapalhada, não é? Não tinha nenhuma razão para fugir? À primeira também não tinha razão para fugir, porque eu não fiz mal a ninguém. Nova Sintra não foi Waterloo nem Alves Barrota, mas é assim que a guerra se faz em Angola. Últimos combates de um movimento reduzido ao desespero por falta de alianças ou, exatamente por falta delas, combates que provam a autonomia e a capacidade desse mesmo movimento, só o futuro dirá. Chamam-se António, Tonga, Gabriel, Bamba, Sabino. Quase todos nasceram quando a guerra já havia começado. A mata é o limite do seu horizonte. As cidades conhecem-nas apenas o tempo de uma incursão rápida no sopro que as transforma num amontoado de ruínas. Depois voltam à mata, e se é possível que estejam condenados a ficar lá ainda mais tempo, também parecem perfeitamente capazes de o fazer.